Vamos lá. Esse tópico eu acabei de explicar. Posição liberal sobre as crenças históricas. Precisa ser visto de maneira positiva. Na página de abertura, embaixo, diz assim: os teólogos estavam convencidos de que a cultura humana tinha dado um salto quântico de avanço com o iluminismo e que a própria existência do cristianismo, como mais do que uma religião folclórica, dependia de sua atualização, é o upgrade da religião cristã, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Para que entrasse em harmonia com o que havia de melhor no projeto de modernidade do iluminismo. Ou seja, a teologia cristã precisava se modernizar ou deixaria de ser religião popular com atrativos de influência universal. Os teólogos liberais acreditavam que se não ajustassem à nova situação moderna, o cristianismo se tornaria superstição e espiritualidade esotérica, como para muitos ainda o é. Para poucos indivíduos atrasados e incultos, semelhante à astrologia. Então, em geral, os teólogos protestantes clássicos simplesmente restringiam, vou ler novamente, os teólogos protestantes liberais clássicos simplesmente restringiam ou desprezavam um aspecto sobrenatural. O mesmo aconteceu com os dogmas. Que tipo de crenças são essas? A trindade, a divindade de Cristo, que é a encarnação. Alguns rejeitaram completamente, outros preferiram reinterpretar. Cada um a seu próprio modo passou a dar uma nova interpretação à teologia. Aí, na página 555, há uma comparação do que eu acabei de dizer aqui. Porque quando Paulo foi no Areópago, ele estava em contato com o que havia de melhor do mundo naquela época. Ou ele adequava o seu discurso, ou ele ia ser expulso a pedrada de lá. Né? Então, ele adequou o seu discurso, sem negar a fé da ressurreição, mas ele teve espaço no Areópago. Isso eles fazem aqui na nossa página 555, Roger Olson faz uma comparação com o que foi lá com Sócrates, Platão, Aristóteles, todo aquele mundo do século II ao IV que tinham construído uma filosofia greco-romana que tinha muitos pontos de contato com a fé cristã. Uma doutrina, por exemplo, muito conhecida era o estoicismo. Se você pegar o capítulo 8 de Romanos, é praticamente aquilo que Paulo está dizendo, que há uma batalha militar entre a carne e o espírito do homem. E o estoicismo falava exatamente dessa luta entre a paixão e a razão. A razão aqui é o espírito, a paixão é a carne, que eu tenho que controlar. Então, essas correlações com as filosofias da época seriam importantes para serem feitas novamente. Eu vou ler aqui sobre o Schleiermacher, só para efeito de pontuar essa aula, tá? Ele é considerado o chamado pai da teologia liberal, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, teólogo e filósofo alemão, filho de um capelão militar de tradição reformada, se educou em escolas moravianas e luteranas. Apreciava a piedade e o estudo do latim, grego e hebraico. Estudou a filosofia de Kant e Hegel. Foi o primeiro calvinista convidado a ensinar na Universidade Luterana de Halle, em 1804. Em 1810 foi o primeiro teólogo convidado a ensinar na Universidade de Berlim. Suas principais obras foram Discurso sobre a Religião, Crítica das Doutrinas e a Fé Cristã. Esse é um currículo dele básico. Tá? Qual é o legado desse pai da teologia liberal? Schleiermacher é considerado o pai da teologia liberal por causa de sua ênfase no direito do indivíduo de definir os termos de sua própria fé, sem ser intimidado por nenhuma autoridade. Sua teologia abriu portas para que o pensamento iluminista secular entrasse na esfera teológica. Ele não acreditava que a Bíblia fosse a palavra de Deus inspirada, pois ninguém poderia estar seguro de nada além da sua própria experiência pessoal. Para ele, cada pessoa tem a consciência de Deus que instila um senso de dependência com algo para além de si mesmo. Que é o que ele vai chamar de teologia do sentimento, né? Quer dizer, a minha experiência é importante. Para Schleiermacher, os sentimentos é o que interessa à religião. Identifica Deus a molde de Spinoza com o mundo. Tem uma frase aqui que diz que Deus, para ser Deus, ele precisa do mundo. Que é justamente essa ênfase no homem. Aqui eu já passei. Então, qual foi o impacto, né? Na 561,
A gente pode pegar aqui na 561, deixa eu pegar aqui. Ele vai explicar, pessoal, nessa página 558, dessa influência da teologia liberal sobre a ideia de um sentimento que deve mover o ser humano em direção a Deus e não a instituição. Por isso que ele usa uma palavra em alemão que é Gefühl, que significa consciência íntima profunda. Sentimento, em linhas gerais, que o ser humano precisa alcançar. Schleiermacher mostrou, aqui na página 561, né? 561. A intenção de Schleiermacher era fornecer uma teologia que fosse completamente moderna e cristã. Não exigia nenhuma crença que fosse essencialmente contrária ao pensamento moderno e não descartava nenhuma que fosse essencialmente contrária ao cristianismo. Ou, pelo menos, era assim que pensava. Seus críticos não estavam convictos de que ele conseguiu essa façanha. Do lado da esquerda, os deístas e os seguidores de Kant e Hegel consideravam o empreendimento de Schleiermacher cristão demais, mesmo que tratasse o cristianismo como um subconjunto de religiosidade universal. Então, Schleiermacher aqui, ao tornar um ser humano o salvador, o próprio ser humano, o salvador da humanidade, Schleiermacher caiu no escândalo da particularidade. É o que o próprio Roger Wilson o critica. Na 564, pessoal, que foi onde eu selecionei para falar, quais são os temas, os variados temas que estão tratados pela teologia liberal? Nós temos aqui, a partir da 564, temas comuns. O primeiro tema que ele vai trabalhar aqui é sobre a inspiração da Bíblia, sobre a relação da existência de uma suposta inspiração. A moralização do dogma é um segundo tema. Maneira de interpretar o homem é um outro tema. Eu trouxe uma tela aqui do George Eldon Ladd. Eu não sei se vocês já viram esse livro chamado Teologia Bíblica do Novo Testamento. Como é que esses temas são tratados na teologia liberal? E o George Eldon Ladd está dizendo o seguinte, ele está dizendo o seguinte: se a interpretação mais tradicional e literalista só considera filho de Deus aquele que recebe Jesus Cristo, porque está escrito exatamente isso, aos que receberam foram dados, a este deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A interpretação liberal vai dizer não, o sentido mais pleno da palavra filho de Deus é a humanidade criada por Deus. Então percebe que há uma mudança da maneira de interpretar a própria humanidade, a paternidade. Deus não é pai só de alguns, ele é pai de todos. Então isso é a maneira unificadora de se entender o homem. O Bultmann é um outro teólogo que vai também desenvolver sua teologia dialética com a teologia liberal. Ele vai reinterpretar, inclusive, os milagres de Jesus no Novo Testamento. Olha só o que diz. Quando Jesus é chamado de verdadeira luz, então está pressuposto que o ser humano tem consciência da luz em si e pergunta por ela. Afinal, ele tem de seguir seu caminho, necessita de uma compreensão de si mesmo em seu mundo. Quando Jesus se autodenomina luz do mundo, então ele se apresenta como portador daquilo qual o mundo está procurando, ou seja, a luz. A existência humana tem fome e sede porque quer viver. E quando esse desejo se concentra inicialmente de modo primitivo, olha só, quando as narrativas bíblicas mostram que os seres humanos estão primitivamente com fome, precisando de alimentação, o que acontece no texto bíblico? As fantásticas representações míticas do alimento milagroso aparecem. Da água da vida, já mostram que, no fundo, se trata do anseio por vida. Ele pressupõe uma compreensão prévia, tal como ela se expressa onde? Na mitologia. Então, Bultmann está dizendo, olha, não precisamos acreditar que esses milagres foram reais. São representações de um anseio. E é dessa forma que a teologia liberal concebe o que aconteceu. Lembra que agora há pouco eu falei que existiam vários tipos de marxismos que precisam ser interpretados? E que a onda do fake news pega o pior deles e coloca todo mundo no mesmo saco? Alguns dogmas serão ignorados
negados, outros vão ser reinterpretados. Para você ter uma ideia, nessa reinterpretação, o próprio Karl Barth, que é considerado um neo-ortodoxo, muitas vezes é chamado de liberal. Por isso que é preciso ter leitura desses temas. É preciso ler eles, não o que escrevem sobre eles. O nosso livro, para fins didáticos, não é um livro dele, mas você percebe o caráter impessoal, o caráter imparcial que o Olson coloca. Ele vai dando as obras, vai citando as obras, e a gente precisa ir atrás. Por isso que a nossa aula de hoje não passa de uma arranhada superfície sobre esse assunto. Houve alguma reação à altura da teologia liberal? Sim. Fundamentalismo foi a única resposta à teologia protestante liberal. Desculpa, houve um erro aí. Eu tenho que até editar, tá? O fundamentalismo não foi a única resposta à teologia protestante. Bem mais fizeram os chamados teólogos ortodoxos. E aí eu tinha lido isso no começo da nossa aula, já foi marcado sobre o que Karl Barth fez respondendo. Pessoal, as referências dessa aula estão aqui, ó. Eu não usei só o texto do Roger Olson, eu usei o Bultmann, eu usei o Damião, o Led, o McIntosh, o Ziles, tá bom? Urbano Ziles. E um link sobre o Friedrich Schleiermacher, ainda em 2012. Eu encerro essa aula, pessoal, e abrindo já o espaço para que vocês possam fazer perguntas. Se puderem continuar, iniciar baseando-se nessa aula, e a gente termina abrindo espaço para que outras perguntas sobre outras aulas possam ser feitas também. Muito obrigado. Posso falar, professor? Claro, Leandro, pode. Eu vejo assim que essa forma de como nós aprendemos é justamente aquilo que vai mostrar de que durante o tempo, que cada tempo que passa da nossa vida cristã, nós vamos amadurecendo, né? E eu vejo que a teologia, o estudo, o conhecimento, eles nos dão ferramentas para que a gente possa alcançar pessoas de vários níveis, de várias crenças, né? E você conhecer outros conteúdos, outros pensamentos, eu vejo que isso não destrói nenhum dos nossos pensamentos e estrutura, pelo contrário, ele nos dá ideias de até ver como que eu posso aplicar para que aquela pessoa me compreenda. Porque cremos que nós pregamos o evangelho, disso a gente não abre mão, né? Mas a gente precisa também conhecer o que as pessoas pensam para que o evangelho possa ser levado de forma que elas possam compreender também. Então, acho que essa questão aí de a gente fugir das teologias, de outros conhecimentos, acho que não cabe a nós. Pelo contrário, a gente precisa conhecer, até porque nós temos convicção de quem somos, né, e o que cremos. Eu vou aliar a tua palavra, a palavra da Marinês, que ela estava tentando falar, e eu entendi uma parte quando ela estava dizendo sobre a questão das pessoas estarem presas aos seus dogmas, às suas doutrinas de placa. Eu acho que ela falou alguma coisa nesse sentido. Oi, Marinês. Então, é isso que eu estava explicando, que hoje se vê uma teologia muito falada, porque as pessoas hoje elas esquecem da essência, da verdadeira palavra. O que acontece? Você vai viajar pelo Brasil todo, você enxerga que em determinadas regiões eles têm a pregação da palavra, a fundamentação da palavra em uma religião, em uma profissão. Eles acabam esquecendo da espiritualidade e pegam aquilo como se fosse algo muito comum. Esquece da verdadeira essência. Exalta aquela igreja, o padrão, a organização, e esquece a essência daquilo tudo que a gente tem que pregar. Hoje você vê teólogos aí para fora que eles estão mais presos à materialidade do que à espiritualidade. Então, essa aula ela nos revela que, da mesma forma que nós podemos nos aperfeiçoar na espiritualidade, nós também podemos decair na carnalidade. Por quê?
porque sempre o estudo, a gente tem que entender como teólogo, que o estudo ele não pode corromper a nossa fé, porque se corromper a nossa fé, a gente vai deixar de acreditar naquilo tudo que desde o começo, quando nós aceitamos Jesus, nós acreditamos e acabamos deixando Deus ficar na palavra. A gente lê a palavra, mas o Deus continua lá na palavra, ele não se manifesta através da nossa pregação. Isso que eu quis dizer. Eu tinha entendido mais ou menos isso mesmo, porque falhou um pouquinho, mas o Leandro também fez uma palavra nesse sentido de amadurecimento, acho que a palavra é essa. Gente, a gente precisa parar de se escandalizar com o que está escrito. E precisa se escandalizar mais com o que não é feito. Eu acho que é isso. Quando Jesus estava iniciando seu ministério, João mandou os discípulos dele até Jesus perguntar se ele era mesmo quem eles aquele que haveria de vir, ou se eles deveriam esperar outro. Lembram desse episódio, né? A resposta de Jesus não foi um plano de governo. A resposta de Jesus não foi um estatuto, um plano escrito de uma religião institucional. Ele não respondeu assim, olha, o João precisa saber que eu já escolhi 12 ministros de Estado. Todos cristãos, todos que creem que existe um Deus só, todos que estão alinhados com a religião verdadeira. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus mostrou o que, Marinês? Obras. Vem e vê. Os coxos andam, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas a quem? Quem lembra o que o texto diz? A quem? A quem? Aos pobres. Aos pobres. O reino de Deus foi fundado no meio deles. Chegou a hora de a gente substituir a frase diga-me com quem andas, eu te direi quem és, por diga-me o que fazes, e eu te direi quem és. Quando Jesus foi perguntado se ele seria o restaurador de Israel, a motivação, provavelmente, do João era de que ele fosse fundar um reino físico. Como muitos cristãos hoje estão embarcando numa onda, que eu sei qual vai ser o final já, porque eu estudo história, eu sei como é que os ciclos funcionam, eu sei como é que vai acabar essa promiscuidade entre política e religião, eu sei como ela termina. Como muitos cristãos estão embarcando num discurso, supondo que o reino de Deus tem que ser colocado na política. A política é um instrumento para que o reino de Deus seja manifestado, não o contrário. O reino de Deus não pode servir a política, é a política que serve ao reino de Deus. E ele não pode ser entronizado, a ponto de que os cristãos tirem os seus olhos do que eles precisam fazer nesse mundo, por conta de esperanças passageiras, remotas, transitórias, que os homens que usam o nome de Deus continuam a fazer historicamente. Queridos, Jesus disse algo, e a maioria de vocês são pastores. Eu quero que vocês, ao serem perguntados, pastor Leandro, tu és realmente aquele emissário que haveria de vir? Ou nós devemos esperar outro? Eu quero que você responda como Jesus. Não com discursos ideológicos, não com filosofia, não com conhecimento teológico apurado, embora tudo isso seja maravilhoso, mas que as pessoas possam ir e ver as coisas que a tua igreja tem feito. Tem tocado nos pobres? Tem recuperado os perdidos? Tem curado os doentes? Tem assistido as pessoas que estão morrendo? Porque isso é evangelho, não é assistência social, não. É pregação do evangelho, é trazer elas para o centro da vida, é ressignificar a existência delas, é dar dignidade a elas, e não colocar elas na mão do Estado, supondo que o Estado vai fazer tudo. Vai chegar um momento, que eu espero que seja logo, de um grande avivamento, em que o Estado vai ficar com o queixo caído por aquilo que a igreja poderá fazer pelo mundo. Que, infelizmente, hoje ainda está tudo embaçado.
O término da minha aula é com esse sentimento de entender que a história da teologia, do pensamento cristão, tudo é importante, mas a igreja precisa entender que o discurso é prático. Deus existe no próximo. Eu falei ontem na formatura dos teólogos lá na faculdade. Deus existe no próximo. Não adianta a relação transcendente, espiritual, como a Marinês falou aí, de espiritualidade pessoal, de vigílias às altas horas, se o evangelho não é carregado e encarnado nas dores desse mundo, na condição humana mais vil, sofrível. Então, pessoal, essa é a minha palavrinha de finalização do módulo. Alguém mais quer comentar, perguntar? Sim, professor. É como quando João Batista foi perguntado quem ele era, né? O que ele fazia. E ele falou assim, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Então, o discurso de João Batista era para dizer que não importava quem ele era, importava a mensagem que ele levava. Perfeito. Olha só, antes da história, né? Antes da história de João ter mandado perguntar, teve esse episódio maravilhoso. Mas será que esse é o espírito do evangelho hoje? Ou vocês não estão acostumados a ver por aí ícones? Porque quando os fariseus foram perguntar dele, Marinês, me diz quem tu é, João. Tu é o Elias? Tu é o Malaquias? Tu é o Zacarias? Eles queriam um nome. Porque o espírito da religião é esse. É fechar em nomes, é fechar em estrutura, em sistemas. Por isso que os críticos da teologia liberal são úteis para nós. Porque a gente vai entender que a religião precisa ser ressignificada para fora das estruturas. E João, quando responde isso, ele diz, importa que tu cresças, eu diminua. Quem é que carrega esse espírito hoje? É quem vai fazer a obra do evangelho verdadeiro. Então, muito discurso, muita filosofia, muita teologia, sem entender isso não vai adiantar nada. Eu fico feliz em terminar esse módulo com essa reflexão com vocês, tá?